acompanhando pela internet. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 1, versos de 1 a 14. Nós começamos esta mensagem, não era o nosso propósito inicial dividi-la em duas partes, mas muita riqueza, alguns detalhes assim muito especiais, e aí eu resolvi fazer isso. Deixa eu só consultar rapidinho, ô Luiz, será que eu tenho que diminuir um pouco aqui? Eu estou achando que o meu está muito... Eu só preciso... 1, 2. Deixa eu aumentar aqui, né? Deixar aqui... Aumenta aí. 1, 2. Tá melhor? Porque se eu deixo ele aqui muito alto, qualquer movimento meu da cabeça dá um ruidinho chato. Não é uma cabeça tão pequena assim, né? Então, já viu como fica. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 1 a 14. Preste atenção, é o tema da mensagem. Depois você acompanha ou assiste a primeira mensagem da quinta passada em nosso canal. O texto é dividido em duas partes. Primeiro, recordações acerca de Timóteo, versos 1 a 5. Foi a parte que eu me destaquei e me envolvi na semana passada. E a segunda parte são recomendações a Timóteo, que é o nosso desafio de hoje. Paulo se recorda com muito carinho de Timóteo, porque Timóteo havia sido um companheiro muito leal. Sabe aquela pessoa, amados, que o pastor gosta de ter por perto? Esse alguém era Timóteo, um jovem discípulo, alguém com uma família preciosa. Sua mãe Eunice, sua avó Lloyd eram servas do Deus Altíssimo. O seu pai provavelmente não era convertido, era de origem grega. Timóteo vai ser um companheiro das viagens do apóstolo Paulo, e ele está ativo ou é citado em várias cartas do apóstolo Paulo, né? 1ª, 2ª Tessalonicenses, Filipenses, Filemão, enfim, Paulo estava sempre precisando da ajuda, da cooperação de Timóteo, que por ocasião desta carta, esta carta é escrita bem no final da vida do apóstolo Paulo. Ele já havia sido liberto por algum tempo do primeiro encarceramento, Atos capítulo 28, ele passa por 2 anos numa prisão domiciliar, depois ele é solto e logo depois é preso e já vai direto para a masmorra, para a chamada prisão mamertina, e lá ele está numa situação realmente periclitante, aguardando a sua execução, que aconteceu aproximadamente aí no ano 67, 68 depois de Cristo. Este documento, esta carta, é a última carta escrita pelo apóstolo. Ele resolve então deixar alguém com o seu legado, deixar a alguém o seu testemunho. E ele elege então Timóteo, por quem ele tinha recordações assim muito singelas. Em versículos 1 a 5 você vai encontrar as saudações e também as recordações, que eu não vou entrar em detalhes, porque senão eu não chego na parte de hoje. A grande ideia, João Marcos, está na seguinte frase. Eu estive copiando esta frase ipsis literis, letra por letra, de Hudson Taylor, famoso missionário à China. Confie nisso. A obra de Deus, feita da maneira de Deus, nunca terá falta do suprimento de Deus. Dá para a gente repetir juntos, amados? Vamos lá? Confie nisso. A obra de Deus, feita da maneira de Deus,
nunca terá falta do suprimento de Deus. Era isso que o apóstolo Paulo queria passar, esta era a mensagem a Timóteo. Timóteo, fique atento, eu me recordo, eu me lembro acerca da sua fé sincera, eu me recordo das suas lágrimas, eu recordo da sua história. Eu sei, usando palavras de Calvino, que junto com o leite materno, a sua mãe também lhe deu piedade, vida com o Senhor. Mas eu tenho algumas recomendações a fazer. Vamos então às recomendações a partir do versículo 6. Por essa razão, lembro-te de que despertes o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a mortalidade pelo Evangelho, do qual foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Preservo o modelo das sãs palavras que de mim ouviste na fé e no amor que estão em Cristo Jesus. Guarda o bom tesouro com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Eu preciso falar algo aqui muito que eu julgo ser muito interessante a respeito do propósito desta carta. E eu vou pegar aqui um dado, um comentário de João Calvino no seu comentário, que ele diz o seguinte: é importante lembrar o que já realçamos em relação à primeira epístola. Calvino diz que o apóstolo a escreveu não meramente por causa de um homem, Timóteo, mas para estabelecer, através de um só homem, um ensino de aplicação geral, o qual Timóteo pudesse mais tarde transmitir a outros. Então, por mais que esta carta seja uma carta que tenha um nome pessoal, a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, o alvo do apóstolo foi aqueles a quem Timóteo estaria influenciando, incluindo nós aqui. Em pleno mês de outubro de 2020, essa pandemia que só Deus poderia permitir tal coisa, e nós reunidos aqui sendo influenciados, tocados por essa palavra. Então, essas recomendações a Timóteo passaram por Timóteo e alcançaram a nós. Você pode dizer amém? E alcançaram tantos outros cristãos. Eu gosto muito dessa ideia. Deus libera uma palavra. O alvo, Timóteo? Não. Através de Timóteo, tantos e tantos outros. Primeira recomendação, preste atenção. Versículo 6. Por essa razão, que razão? Pelo fato de eu lembrar, de ter tantas recordações a seu respeito, Timóteo, lembro-te de que despertes o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Despertes o dom de Deus. Repare comigo, amados e amadas, que Paulo não diz desperte os dons. Ele não está falando de dons espirituais. Dons espirituais, Paulo falou aos Romanos, capítulo 12, falou aos Coríntios, também ali no capítulo, igualmente, no capítulo 12. Não. Paulo está se referindo ao dom de Deus, que é o próprio Deus, que é o seu chamado.
Timóteo, desperte esse dom que há em ti. Você lembra do dia que nós, os líderes, os presbíteros, os pastores, estivemos levantando mãos em sua direção, impondo mãos em sua direção? Uma prática da igreja na separação de obreiros para o campo, você vai encontrar isso em Atos capítulo 13, versos 1 a 4, no comissionamento de Paulo e Barnabé pela igreja de Antioquia. Timóteo, amados, estava meio que chateado, triste, de certo modo apreensivo, porque o referencial dele, o mestre dele, estava preso. Timóteo provavelmente não havia tido o privilégio de visitar o apóstolo Paulo na prisão. Possivelmente, o único homem que conseguiu visitar o apóstolo Paulo foi Lucas, o médico amado. Talvez por alguma relação de conhecimento com alguém na corte romana. Ele teve tal privilégio. Esta carta de 2 Timóteo provavelmente teria sido entregue a Timóteo nas mãos ou pelas mãos de Lucas. Timóteo era pastor na cidade de Éfeso. Éfeso, aquela igreja que anos mais tarde Jesus vai escrever, e isso vai ficar registrado no livro de Apocalipse, que era uma igreja muito boa de doutrina, mas que o amor já estava morrendo, já estava se apagando. Timóteo está se sentindo, amados, não sei se você já se sentiu assim, despreparado para a obra, desanimado para a obra. Isso me faz lembrar David Brainerd, que disse certa feita no seu diário, escreveu no seu diário: Senhor, eu não estou cansado da tua obra, eu estou cansado na tua obra. Timóteo está se sentindo só, desanimado, desalentado, acabrunhado. E aí Paulo diz: lembro-te de que despertes o dom de Deus que há em ti. Essa ideia de despertar o dom de Deus que há em ti, esse despertar, é uma palavrinha no original que significa o seguinte: inflamar a mente, reavivar. Eu gosto da tradução da NVI. Por esta razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. A ideia, amados, e John Stott vai dizer isso no seu comentário, é de que havia uma chamazinha prestes a se apagar dentro de Timóteo. E Paulo fala: desperta essa chama. Como é que se desperta uma chama, não é? Sopra um pouco, aviva. Amados, nós um desafio expor ali aos irmãos da Monte Gerizim, ainda que remotamente, o que é um desafio maior ainda, você pregar olhando para o seu computador, mesmo sabendo que haviam centenas de pessoas ouvindo, mas é muito complicado. Eu lancei o desafio para aquela igreja em cima da vida do apóstolo Paulo, diante de Félix. Paulo recebeu uma acusação feita por Ananias e por um advogado chamado Tértulo, e Paulo se defende da acusação, e eu usei uma expressão muito que me tocou profundamente. Paulo teve o Espírito Santo junto de si, ou dentro de si, para ser mais preciso, a ponto dele não precisar de um advogado. Ele mesmo fez a sua defesa. A acusação tinha um advogado, Tértulo, falaz, bajulador. Depois você vai lá em Atos 24, você vê que peça era aquele advogado. Nada contra os advogados, mas aquele advogado era falacioso. Na hora de Paulo, Paulo não tinha nenhum advogado. Sabe por quê? Eu me lembrei de Lucas. Eu me lembrei de Lucas no capítulo 12, versos 11 e 12. Receba essa palavra no seu coração. Quando vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades,
não vos preocupeis com o que haveis de responder, nem com o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora. Repita comigo: na mesma hora. O que deveis dizer. Amados, os homens podem lhe acusar, mas você tem o Espírito Santo. E Paulo está dizendo para Timóteo: desperta esse dom, Timóteo, porque Deus não nos deu. E repita e pensa comigo aqui, no versículo 7, porque Deus não nos deu. Paulo poderia ter dito, porque Deus não lhe deu. Se eu tivesse escrito, ainda bem que não fui eu, foi Paulo. Eu teria dito: Timóteo, despertes o dom de Deus que há em ti, porque Deus não lhe deu, Timóteo, um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Mas graças a Deus não fui eu, o escritor sacro, o escritor sagrado. Paulo se inclui, amados. Deus não nos deu. O apóstolo idoso, cansado, nem tanto idoso, porque ele era novo de idade, mas alquebrado por conta das aflições, à beira da morte, ele se une ao jovem Timóteo de 25 a 30 anos e diz: Deus não nos deu, Timóteo, um espírito de covardia. Amados e amadas, por que você está com medo? Por que você está com tanto medo? Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder e de moderação. A nova versão transformadora, a NVT, arrebentou aqui. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Amados, desculpa, mas às vezes eu vejo que os crentes estão com mais medo do que os ímpios, amados. Os crentes estão acovardados, entrincheirados, amados. Me perdoe, a expressão pode ser forte, mas acovardados, não pode. É perigoso, ir para a igreja é perigoso, testemunhar é perigoso, visitar é perigoso, voltar com as crianças é perigoso, tudo é perigoso. Mas, amados, não vamos ficar falando é perigoso, é perigoso, é perigoso, é perigoso. A gente vai ver a Bíblia mais uma vez se cumprindo: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. A gente vai deixar o mundo ocupar o lugar que é da igreja? Deus não nos deu o espírito de covardia. Desperta o dom que há, o dom de Deus que há em você. Segunda recomendação, versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Não te envergonhes. Amados, tudo leva a crer aqui pelo andar da carruagem. Preste atenção, você aí da galeria também, tá? Sofia, Duda, prestando atenção aqui. Vocês estão muito isolados, mas eu estou de olho em vocês, e Deus também. Esse não te envergonhes, tudo leva a crer que Timóteo estava meio receoso. Porque como defender um homem que estava preso? Como seguir a causa de alguém que estava à beira da morte? Por isso que Paulo diz para ele o seguinte: olha, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, isto é, não desista de crer e de confiar naquilo que Jesus já disse a seu respeito, nem de mim, prisioneiro dele. Eu sei que alguns pais de adolescentes vão se identificar aqui, alguns adolescentes também. Rolava, eu acredito, em Timóteo uma certa vergonha e constrangimento. Como alguns adolescentes têm receio em relação aos seus pais, né?
sobretudo aqueles que tentam esconder um pouco, não querem ter vergonha, mas acabam tendo, né? Muitas vezes pela origem pobre dos pais e da sua casa, ou do nome da família. E o Timóteo ficou assim, poxa, eu não queria não, mas eu estou meio que sem graça. Eu vou falar de Jesus, e vou falar de um homem que está preso lá à beira da morte. Paulo diz, não te envergonhes. Até mesmo porque mais tarde ele vai dizer no versículo 12, porque eu não me envergonho. Estão comigo? Por esta razão sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei que tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Paulo está dizendo, Timóteo, não se envergonhe, porque eu não me envergonho. Quem tem que estar envergonhado, amados, são os ímpios. Quem tem que estar envergonhado são aqueles que praticam o mal. Quem tem que estar envergonhado é quem peca à luz do dia. Quem deve estar envergonhado são aqueles que brigam por nomes e personalidades. Nós não temos do que nos envergonharmos do testemunho de Jesus e nem dos nossos profetas, dos nossos homens de Deus. Paulo disse em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Amado, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas, tem gente com vergonha de andar com a Bíblia. Tem vergonha de dizer que é crente. Tem vergonha de participar de um ministério, de falar de Jesus. Muita vergonha. Você tem que ter vergonha de pecar. Você tem que ter vergonha de fazer aquilo que é mal. De roubar, de se prostituir. Você precisa ter vergonha. De mentir. Você precisa ter vergonha. Agora, amados, Deus manda dizer para você, não te envergonhes do testemunho de Jesus. Não se envergonhe. Creia. Creia. Uma outra recomendação, ainda no versículo 8. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. E para não pairar dúvidas sobre qual Evangelho era esse, versículos 9 e 10 é o Evangelho, né? Ele nos salvou, nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito, a graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que destruiu a morte, trouxe a luz e a vida, e a imortalidade pelo Evangelho, do qual foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Participa comigo dos sofrimentos. Paulo está dizendo, Timóteo, vem sofrer comigo. Diferente de uma denominação evangélica que coloca no letreiro, pare de sofrer. Paulo está falando para Timóteo, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho. Aí tem gente que fala, mas pastor, Paulo só falou isso a Timóteo, né? Não. Filipenses 4,14. Todavia fizestes bem em participar da minha aflição. Ainda aos Filipenses, Paulo vai dizer o seguinte, olha, capítulo 1, versículos 12 em diante. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão.
e animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos do Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Paulo está dizendo, olha, é um privilégio sofrer. E através da minha pregação, do meu testemunho, as pessoas estão tendo coragem ainda mais para pregar ainda mais. Participa comigo, Timóteo. Vale a pena sofrer por conta do Evangelho. No curso Perspectivas, nós estamos aprendendo, relembrando aqui, Débora, Natália, a ideia de testemunhar na Bíblia é muito diferente daquilo que a gente compreende hoje. Hoje testemunhar seria falar, não é? Eu testemunhei de Jesus. Ou viver, né? Não, mas eu tenho roupa de crente, eu tenho fala de crente, tenho cheiro de crente, não é? Só não pode ser igual o Denorex, né? Parece, mas não é. Mas no tempo bíblico, amados, testemunhar era dar um longo testemunho público. Era usar das plataformas públicas para dar sermões, testemunhos. Não apenas passar informações, mas testificar com a palavra e, sobretudo, com a vida, que o teor, o conteúdo da mensagem era algo tão crível, tão real, que a pessoa, homem e mulher, estava disposto ou disposta a entregar a própria vida por conta daquilo. Participa comigo dos sofrimentos. Ele diz, eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Paulo não se autoconstituiu, amados. Paulo não procurou os títulos, ele foi encontrado fiel. Na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 1, versos 12 a 14, ele disse, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Estão comigo? Outra recomendação aqui, a quarta, não perca a conta junto comigo. Preserva o modelo das sãs palavras. Versículo 13. Preserva o modelo das sãs palavras que de mim ouviste na fé e no amor que estão em Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo está falando para Timóteo, olha Timóteo, segue o esboço. Segue o script, não muda nada, Timóteo, segue o exemplo, aquilo que a gente conversou, aquilo que eu lhe ensinei, aquilo que eu ministrei a você, ele vai escrever mais tarde no capítulo 3, versículo 10, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Mais tarde ele vai falar a Tito, mais tarde não, antes, porque essa é a última carta, né? Ele disse a Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo está dizendo a Timóteo agora, Timóteo, não inventa nada não. Não existe evangelho 2.0. Essa semana, por exemplo, a internet está solta, né? As redes sociais, pela fala de um pastor que disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Né? A Bíblia precisa ser atualizada. Mas Paulo manda dizer para Timóteo, para mim e para você, preserva o modelo. Preserva o modelo.
A fé cristã, amados, é muito mais do que fatos, muito mais que doutrinas, mas nunca pode ser menos do que fatos e doutrinas. O cristianismo depende de verdades que são ensinadas pela palavra de Deus e recebidas pelo povo de Deus. O evangelho não pode ser, amados, uma questão apenas de sentimentalismos. Eu sinto. Essa semana, por exemplo, alguém que não conhecia, veio com uma pergunta a respeito acerca de sua vida. Uma área muito, muito séria. Eu disse, olha, não sou eu que vou dizer a você pode, não pode, é isso ou não é lícito ou não é. A palavra está aqui. A palavra está aqui. Todo cristão, amados, precisa ser responsável, tanto em aprender a sã doutrina, quanto a ser treinado na verdade, para discernir o erro, a ponto de, eu não estou dizendo que você não precisa ser pastoreado, orientado, mas a ponto de você não ter que ficar de internet a internet, de canal a canal, para ficar sabendo da última polêmica do momento, se pode isso, não pode aquilo, pode piercing, não pode piercing, pode tatuagem, não pode tatuagem, pode beber, não pode beber, pode fazer, não, você precisa ser treinado na palavra de Deus, porque senão você vai ficar tomando leitinho a vida toda. Preserva o modelo, eu gosto dessa expressão, preserva o modelo. Mais tarde ele vai falar para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quando eu chegar nessa exposição, eu vou falar de novo o que eu vou falar aqui, e você faz a carinha como se estivesse ouvindo pela primeira vez. O verbo manejar no original grego é cortar. A ideia é de um lavrador que precisa cortar a terra em linha reta para poder colocar as sementes. Não pode fazer igual um mineiro, viu, João? Que foi cortar a terra e ele falou para o seu garoto, fulaninho, mira um ponto de referência e vai na direção. E o mineirinho foi e fez. E ao final ele olhou para trás, estava tudo assim. E o pai ficou bravo com o garoto, falou, meu filho, mas eu te falei, mira um ponto de referência e faz o trabalho. Qual foi o seu ponto de referência? Aquele pontinho preto lá na frente, pai. Mas meu filho, é uma vaca. Cuidado com seus pontos de referência. Se você tem pontos de referência humanos, culturais, ideológicos, políticos, não vai dar certo. Preserva o modelo. Quinta recomendação, versículo 14. Guarda o bom tesouro. Com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. E aí eu fiquei pensando, Arthur, guarda o bom tesouro. Poxa vida, se existe o bom tesouro é porque existe o mau tesouro, né? Paulo gostava muito dessas palavrinhas, né? Ao final da carta de Timóteo, Natália, ele vai dizer o seguinte, combati o bom combate. Se existe um bom combate, existe um mau combate. Tem muita gente lutando por coisa que não tem nada a ver. Verdade ou não é? Se cansa, se desgasta, faz inimigos, por bobeira. Guarda o bom tesouro. Qual é o bom tesouro, João Batista? Versículo 12. Eu sei quem tenho crido. Zé Limari. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Guardar o bom tesouro, Juliana, é guardar o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós.
A ideia é monetária aqui. Deus tem guardado um depósito no céu. A sua recompensa no céu já está guardada. Aqui você pode sofrer um perrengue só. Lutas, provas, agruras terríveis. Mas no céu existe um bom tesouro. Um bom tesouro. Igual aquela canção, né? Sou muito rico, sou milionário. Eu tenho Cristo, eu sou feliz. Aqui no mundo não tenho nada. Mas lá no céu eu tenho um palácio para morar. De vez em quando eu tenho uma recaída, eu cito uma música mais pentecostal. Mas a gente tem um depósito. Guarda o bom tesouro, com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Não é porque você é bom, é por graça. Repita comigo, por graça. Com o auxílio do Espírito. Você sozinho não dá. João Marcos, as aplicações finais para a gente caminhar em 2, 3 minutos, se o Senhor nos ajudar. As 2 primeiras aplicações eu falei na quinta passada. Vamos ver se dá para a gente falar hoje de 2, as 2 últimas. Tá? É tristemente possível permitir que a chama da nossa vocação se esmaeça dentro do nosso coração. É triste, né? Por isso o vocacionado, e quando eu falo vocacionado eu falo todos, a igreja, precisa vez por outra renovar o seu chamado. Pastor, mas eu sou crente há 30 anos e eu nunca me desanimei. Parabéns para você. Eu me desanimo toda semana, toda segunda-feira. Eu falo, eu vou desistir desse negócio. Não está fácil não. E a gente precisa renovar o nosso chamado. Eu ouvi, Luiz, o Ronaldo Lidório, que pregou semana passada, eu ouvi a mensagem dele agora, ele pregou dia 20, eu ouvi essa semana, no Congresso Brasileiro de Missões, que foi online. Recomendo essa mensagem. Ronaldo Lidório sempre bagunça o meu coração, porque ele toca em áreas assim muito vitais. E ele disse o seguinte, e ele disse isso orando, hein? Na pregação ele falou muita coisa incrível, mas ele orou e disse assim, Senhor, é possível ter atos de amor sem amar. É possível ter exercícios de misericórdia sem ser misericordioso. É possível pregar o evangelho sem ser convertido. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ronaldo Lidório tem um livreto chamado Vocacionados. É um livreto, se você quiser depois eu até te mando porque é gratuito, né? Não vou fazer pirataria, mas ele permitiu que pudesse ser compartilhado. Ele fala de 3 crises que ele nota a respeito do chamado. Primeiro, a primeira crise é a crise de compreensão, que é quando você não entende na palavra de Deus que todos são vocacionados por Cristo. E você começa a ter essa crise ao entender erradamente que o ministério se resume a títulos ou posições eclesiásticas. Para com isso, hein? Se você está pensando nisso, você está totalmente equivocado. A segunda crise é a crise de discernimento, que nasce quando não fazemos distinção entre chamado universal e o chamado ministerial específico. E a gente pode passar a vida frustrado em qualquer lado do muro se a gente não buscar discernimento vocacional.
de maneira clara na palavra de Deus, no trabalho da igreja e em oração, nós precisamos entender qual é o nosso chamado específico no reino. Porque senão você vai falar, não, mas eu faço a obra de Deus. Mas o que você faz? Eu faço a obra de Deus. Eu me lembro do Mário Freitas dando uma palestra aqui e falando, qual a sua visão ministerial? Ele disse que perguntou um dia para uma pessoa, um jovem, qual a sua visão ministerial? Ele falou, alcançar as nações. Não, alcançar as nações não é o seu chamado. Isso é discurso de Miss Universo, né? Aquela entrevista que dão para Miss Universo. Qual é o seu maior sonho? É paz mundial. Mulheres bonitas, mas com cérebro do tamanho de uma noz. Você precisa ter um chamado específico e compreender isso. E por último, a crise de ação. Há um número grande de irmãos com clara compreensão bíblica sobre a vocação, claro discernimento sobre os passos a serem dados, mas nunca dão. Nunca dão. E estão sempre dizendo o seguinte, eu preciso me preparar, mas nunca vão. Nunca buscam o preparo. Esse ano eu vou me dedicar bastante, Senhor, mas não faz nada. É gente igual aquela centopeia, que estava caminhando bem tranquilo e tal. De repente alguém pergunta para a centopeia, qual perninha você mexe primeiro para andar? Ele... E a centopeia pensou e nunca mais andou. Tem gente que pensa demais, amados. Pastor, meus filhos são pequenos. E os filhos crescem. Meus filhos são adolescentes, Deus. Para com isso, você não vai. Aí os filhos, agora são jovens, agora só tem eu e meu esposo. E eu vou ficar olhando para a cara dele, ele é feio. Mas gente, o que você está esperando? Que época você vai esperar? E por último, se você não está disposto a sofrer por conta do Evangelho, essa é forte, hein? Você não está apto a ser um discípulo de Jesus. O sofrimento não é opcional, é essencial em nossa caminhada com Jesus. Amado, não existe essa coisa de, eu vou ver se vai sofrer. Não, você não vai ver se vai sofrer. Você vai sofrer. Amy Carmichael disse o seguinte, o chamado missionário é uma nova forma de morrer. E eu quero terminar esta mensagem, pode soltar, João Marcos, essa foto aí, é o David Brainerd, essa ilustração de um livro, né? Esse sujeito, amados, esse homem de Deus, foi um marco. Nasceu em 1718, faleceu em 1749, com 29 anos de idade. David Brainerd foi missionário entre os índios, genro de Jonathan Edwards, genro por consideração, porque nunca se casou, né? Ele morreu antes do casamento. David Brainerd escreveu um diário que foi nada mais, nada menos do que influência na vida de John Wesley, na vida do William Carey, na vida de Jim Elliot, na vida... Puxa vida, muita gente. Ele compreendeu, amados, de que ele deveria ser santo como Deus era santo. Então ele dedicou a sua vida, amados, ele pedia perdão pelos seus pecados da adolescência e pedia a Deus que lhe tornasse santo. David Brainerd, ele sofria agonicamente crises de depressão. Mas nas crises de depressão ele experimentava momentos de grande comunhão com Deus. A depressão não era uma desculpa para ele não servir, era o momento que ele mais buscava a Deus. Era um homem que não temia a morte. Certa feita ele disse o seguinte, Senhor, eu quero ser como uma vela que queime dos dois lados. Usa a ideia da vela, né? Está usando assim, de repente eu quero me queimar por inteiro.
Ele disse, o que eu mais quero na minha vida é morrer e ser eternamente satisfeito em Deus. Ele não temia a morte. Ele tinha convicção de que ele era um peregrino na terra, e sempre que ele tinha oportunidade de pregar o evangelho aos pagãos, ele estava entre os índios, desejava viver ainda mais para que Cristo fosse glorificado. Quanto mais Branham lia a Bíblia, mais ele gastava em oração. Não há uma página do seu diário em que ele não relate momentos que ele passou a sós com Deus em oração. Ele não orava apenas por si mesmo, pelas suas necessidades, ele era um missionário intercessor. Ele orava por seus amados, pelos ministros do Evangelho, seus amigos, acima de tudo pela salvação dos pagãos e a vinda do reino de Deus sobre as nações. Ele ansiava pela salvação dos povos não alcançados. Ele era apaixonado pela glória de Deus entre as nações. Ele sabia que Deus precisava ser louvado por todos os povos. Ele passava horas e horas lutando pelo reino de Deus em oração. Ele literalmente, amados, preste atenção, literalmente desperdiçou os melhores anos de sua vida sendo missionário entre povos não alcançados. Ele não foi um mártir. Ele abdicou de muitas coisas para poder pregar aos indígenas. Ele contribuiu de forma direta para a sua morte precoce, porque ele vivia na floresta, se alimentava muito mal, estava exposto a muitas privações, sua dieta alimentar era fraquíssima, ele vivia longe da cidade, ele não tinha como estocar alimentos, nem ao menos se casar ele pôde. Suas extensas viagens a cavalo debilitaram muito seu corpo, perdeu muitas noites de sono na floresta, tinha que dormir muitas vezes no chão, doenças naturais que ele contraiu. Malária, era fichinha para ele. Malária era uma gripezinha para ele, de tantas que ele teve. E tuberculose. 29 anos de idade, amados. Mas o número de pessoas que foram influenciadas por David Branham, não dá para contar. Não dá para contar. Gente, preste atenção. Dá um clique, João Marcos, por favor. A obra de Deus, feita da maneira de Deus, nunca terá falta do suprimento de Deus. A história desse cidadão, Hudson Taylor, é outra, que eu não vou nem começar a contar, senão vou ficar empolgado. Homens que o mundo não era digno. Mas não eram super-homens, eles tinham crises, amados, muito medo, temor, terror, alucinações. William Carey perdeu a sua primeira esposa louca, morreu louca, porque havia perdido um filho, ela não suportou. Ele cuidou da esposa. A gente fala desses missionários, primeira esposa, segunda esposa, terceira esposa, não é porque eles se divorciavam, é porque as esposas morriam precocemente. Mas eles serviam e dedicaram suas vidas à missão, que era muito maior do que eles. Eu oro, amados, para o Senhor fazer surgir crentes com esse espírito, com essa dedicação. Que Ele encontre muitos de nós. Que Ele encontre os nossos filhos. Que Ele encontre as nossas irmãs, os nossos irmãos. Que paremos de ficar com medo, reativos. A igreja evangélica brasileira é muito reativa, amados. Você entende o que é isso? Espera as coisas. Depende de homens. Fica lutando por diplominhas de utilidade pública. Fica estendendo a mão, o pires, para políticos inescrupulosos. A igreja é o maior projeto que existe nessa terra, porque é de Deus. Então, despertes o dom de Deus. Participa do sofrimento. Está comigo? Não se envergonhe do testemunho de Jesus.
preserva o modelo das sãs palavras e guarda o bom tesouro, para que quando for a hora de você morrer, você simplesmente morra. Simples assim. Pode ser esquecido pelos homens. Você provavelmente não vai ser um David Brainerd, só teve um. Mas você vai ser o Severino Ramos. Você vai ser o Helder Forriel. Você vai ser a Neuza. Você vai ser a Tatiane. Você vai ser a Samira. Você vai ser quem você é nas mãos de Deus. E isso fará fará toda a diferença. Deus, muito obrigado por essa palavra, por esse incentivo, por essa chacoalhada de Deus à igreja aqui reunida. Que paremos, meu Deus, de ficarmos reféns de medos e temores, de achincalhamentos e de chicanas e tramóias. É tempo da gente confiar e aguardar do Senhor a nossa recompensa, que vem dEle, somente dEle, por uma vida fielmente dedicada ao seu serviço. Se conosco, ó Deus, abençoa-nos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ore silenciosamente. Muito boa noite para você, meu queridão e minha queridona. Domingo, aquela manhã histórica. Juntos à noite também. E vamos viver, amados, confiando que a obra de Deus, feita da maneira de Deus, nunca ficará sem o suprimento de Deus. Amém.